Amém. Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo de número 13. Eu trago como tema para essa palavra de hoje, hábitos para uma vida segundo a vontade de Deus. Alguém aí quer ter uma vida segundo a vontade de Deus? Amém. Obrigada, irmã Cida. Eu também. E como esse é o ano do sobrenatural, né, que nós possamos adquirir esses hábitos na nossa vida para que nós possamos ter e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Jeremias, capítulo de número 29. Senhor, eu amo a Tua palavra. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Vou estar lendo mais uma vez o texto completo, do 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, viver o futuro que o Senhor tem para nós, segundo está escrito nessa palavra, que os seus planos, os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus querido, adquirir hábitos, Senhor, para que nós possamos ter uma vida segundo o teu coração, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas neste ano de 2024, Pai. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Nos permita, Senhor, ficar atentos, nos oriente, nos incomode, Senhor, para que nós possamos ficar atentos para ouvir e para obedecer a Tua voz, a Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Deus, né, segundo esse texto que nós lemos aqui do profeta Jeremias, Deus ele tem planos de paz, de prosperidade, de esperança e futuro para cada um de nós. Né? Esse é o plano de Deus para nós. E as intenções de Deus para o nosso favor, né, elas são extraordinárias. Você crê nisso? Deus ele tem planos maravilhosos, extraordinários para as nossas vidas. E você foi criado, né? Cada um de nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e também para desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas de uma maneira intensa, não só de forma rasa, não só de conhecer Jesus ou conhecer a Deus, só de ouvir falar, mas de conhecer ao Senhor de forma intensa, viver o Senhor na nossa vida dessa forma intensa. E Paulo, né, quando ele escreveu a carta aos Romanos, lá no capítulo 12, né, no versículo 2, ele disse para nós assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Senhor fala para nós, né, que Ele tem planos para nós. E aqui nessa carta, em Jeremias ele disse isso, e aqui na carta de Paulo, né, aos Romanos, ele fala para nós que a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. Nós já sabemos isso. Cada vez que a gente pergunta, né, vocês já sabem disso, todo mundo já sabe de cor essas três palavrinhas, boa, perfeita e agradável. Então, o que é uma coisa boa? Né? Uma coisa boa é uma coisa que é útil. É uma coisa que é saudável, que é amável, que é agradável, que é excelente, algo bom, né? E nós queremos coisas boas para as nossas vidas, não é mesmo? Eu quero. Agradável é uma coisa que é aceitável, né? Quando uma coisa é desagradável, a gente fala, é algo que não é bom, né? Mas agradável é algo que é aceitável. E perfeita é que não carece de nada necessário para estar completo, já está pronto, está perfeito, está finalizado. Então, nós estamos neste mundo, mas nós sabemos que nós não somos deste mundo, né? O Senhor diz a nós que existe um reino preparado para nós, que é o reino dos céus. E nesse texto aqui de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nós vemos que é necessário um processo de transformação na nossa mente, para que nós possamos viver como cidadãos desse reino, experimentando a boa,
agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. E nós vamos sendo moldados a cada dia, né, no nosso viver diário, para experimentarmos cada vez mais a vontade de Deus para nós. E é muito importante, né, esse desenvolver na nossa vida, o desenvolver, né, da presença de Deus na nossa vida, o desenvolver de hábitos, né, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós, viver os propósitos que Ele tem para nós. Os hábitos, né, contribuem para que nós possamos ter uma vida conectada com Deus. Né? O hábito, ele precisa fazer parte de nós, e o hábito, ele precisa fazer parte também da nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui os hábitos que vocês têm no seu dia a dia, né, vocês têm alguns hábitos. Cada um de nós tem um hábito, tem uma rotina, né, um horário que acorda. Todos os dias acorda naquele horário. E mesmo se o despertador não despertar, você acorda naquele horário porque você está habituado a acordar naquele horário. Né? O hábito do almoço, né? O almoço todos os dias sai tal hora. Na minha casa isso não funciona muito. Né? Na minha casa não tem esse hábito do almoço, misericórdia. Mas quando volta o balé, né? Que volta amanhã, quando volta as rotinas, aí tem que ter horário, né? Mas quando eu estou em casa, gente, esse hábito ele é meio que perdido, né? E eles dois reclamam até, principalmente Adriel, né? Que trabalhando ali em casa, mas a gente vai levando, né? Então, a gente tem alguns hábitos na nossa vida, né? Eu sei, por exemplo, que a irmã Vânia ela tem o hábito de todos os dias arrumar a mesa do café e tomar o café. Com o irmão Eli ou sem o irmão Eli. Se o irmão Eli não estiver lá no dia, ela arruma e ela toma o café com ela mesma. Café com Deus, na verdade, né? Então, a gente tem hábitos. A Vera tem um dia da semana que ela acorda de madrugada. Na hora que está todo mundo dormindo, a Vera está acordando para ir trabalhar, né, Vera? Eu sei, não sei qual que é o dia, mas ela já conversou comigo sobre esse hábito. Né? E a nossa vida ela é assim. A gente tem hábitos, tem horários, né? A gente vai adquirindo hábitos no decorrer da vida. Né? E na nossa vida espiritual, nós também precisamos desenvolver hábitos para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos aprofundar mais na presença do Senhor. Né? E antes, né, de falarmos um pouco mais, né, eu quero trazer um pouquinho sobre essa palavrinha hábito. Né? O que é um hábito? Um hábito é uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo. Né? Você tem o hábito de comer, de colher. Aí alguém te dá um garfo para comer, você acha meio estranho, você até come, mas você acha estranho comer de garfo, né? Ou o contrário. Então, é a disposição de agir de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Então, um ato, quando ele é repetido várias vezes, ele se torna um hábito. Né? É uma forma habitual de ser ou agir. É um procedimento repetido que conduz a uma prática. Então, o hábito é alguma coisa que você faz muitas vezes e aquilo se torna um hábito. Né? Quem, por exemplo, né, tem o costume de fazer atividade física, né? Não é o meu caso, mas quem gosta de academia, né, de estar ali na academia, o dia que ele não vai para a academia, ele acha estranho, né? Fala, meu Deus, eu não fui para a academia hoje, alguma coisa está errada, né? O corpo não reage do jeito que deveria reagir. Né? Eu tenho 2 irmãos, né, um irmão e uma irmã, e uma cunhada, que são personal trainer, né? Eles são formados em educação física, e eles são educadores físicos, né, e são personagens. E eu fico assim, vendo, às vezes, os stories deles, 5 horas da manhã, 5h30, eles indo para uma academia, né, às vezes para atender alunos a esse horário, às vezes para eles mesmos fazerem exercícios. Né? Então, é um hábito que foi adquirido. Né? Quem faz caminhada também, né? Tem gente que todo dia, religiosamente, tal hora, né, está ali fazendo a sua caminhadinha. Então, o hábito é algo que você faz e que você repete tantas vezes que aquilo se torna um hábito. E quando você não faz, você sente falta. E hábitos nós precisamos trazer também para a nossa vida espiritual. Né? O irmão Lawrence, né, ele é um homem que foi citado num livro. Ele disse o seguinte: a prática mais santa, o mais perto da vida diária e o mais essencial para a vida espiritual é a prática da presença de Deus, que é encontrar alegria em sua divina companhia e fazer disso um hábito de vida. Né? Olha só, a prática da presença de Deus. Como que nós praticamos a presença de Deus?
Nós tivemos até aqui na igreja, né, o ano da presença. Tivemos um seminário sobre presença de Deus. Lemos um livro, né, que trazia ali, falando sobre a presença de Deus. E é você buscar a Deus, estar na presença dele todos os dias. E isso precisa ser um hábito. Não é de vez em quando lembrar de Deus, não, né? É todos os dias nós nos habituarmos a praticar a presença do Senhor, a estar na presença do Senhor. É encontrar alegria na companhia do Senhor nas nossas vidas, né? O Senhor fala conosco nos evangelhos, né, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias Ele quer se encontrar conosco. Todos os dias Ele quer a sua companhia. Todos os dias Ele quer que isso seja um hábito. Assim como era com Adão, né? Lá no Gênesis, né, o Senhor, a Bíblia relata que todos os dias, na viração do dia, né, o Senhor vinha até o jardim, Deus vinha até o jardim para se encontrar com Adão. Lógico que não era Deus em forma humana, né? Não era o Jesus, ainda não tinha nascido, mas Ele vinha se encontrar com o homem, Ele batia um papinho com Adão, todos os dias na viração do dia. E no Novo Testamento Ele fala, né, antes de subir aos céus, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco todos os dias, e nós precisamos, né, estar com Ele todos os dias. Fazer, né, da companhia do Senhor no nosso dia a dia um hábito, né, conversando amavelmente com Ele, né, em todo o tempo, a cada momento, sem regra, sem restrição, né, acima de toda tentação, acima de toda aflição, acima de tudo que nós estivermos vivendo, até mesmo, né, no pecado. Às vezes, né, quando a gente peca, lembrei aqui de Adão, por exemplo, quando pecou, se escondeu de Deus. E às vezes, quando nós pecamos, e o pecado, infelizmente, ele bate à nossa porta, e muitas vezes, né, as pessoas pecam, nós somos humanos, nós pecamos, mas quando pecamos, nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus, para não ficarmos sem a presença dEle. Esses dias eu estava conversando com meus filhos, e falando com eles sobre a minha bisavó. Graças a Deus, né, eu tive o prazer de conhecer a minha bisavó. Os meninos tiveram o prazer de conhecer a tataravó deles, né, Dona Maria. Ela era a avó do meu pai, né, a mãe do meu avô, e ela morou conosco um tempo, né. Eu estava contando esse fato para eles. A minha bisavó, ela morou com a gente um tempo, quando eu e a minha irmã ainda éramos crianças. Quando meu pai e a minha mãe ainda eram casados, né? Quando meu pai e a minha mãe se separaram, eu tinha 5 anos de idade, então eu era bem pequena. E eu lembro da presença da minha bisavó ali, né, da avó Maria, ali junto com a gente, na casa. E a gente morava numa casa que a janela da cozinha era num 2º andar, e a janela da cozinha ela dava para telhados, né, de outras casas. E eu tenho uma lembrança, que era o que eu estava compartilhando com eles, uma lembrança da minha avó nessa janela, com um escorredor de arroz, sabe? E catando arroz. Né? Antigamente a gente se catava arroz, hoje a gente joga tudo na panela, né? Mas antes catava o arroz. E ela ali catando o arroz e jogando os grãozinhos, né, que não estavam bons, jogando pela janela. E eu tenho essa lembrança. E ela conversava o dia todo. E era jogando os negocinhos, os arrozinhos e conversando. A gente não entendia o que ela estava falando, mas os lábios mexiam e ela falava. E aí eu e a minha irmã, curiosas demais, perguntava para ela: vó, com quem você está conversando? E ela sempre respondia: eu estou falando com Deus. Ela sempre falava isso. Né? Isso me marcou assim, de uma forma, né? Eu era criança e eu não me esqueço disso. E é isso, né? Ela, minha avó, infelizmente, né, era católica, né, não era alguém que conhecia Jesus de pertinho, né, mas ela conversava com Deus o dia todo. O tempo inteiro que a gente olhava para ela, ela estava conversando. E quando a gente perguntava, ela falava que ela estava falando com Deus. Mesmo, né, não sendo uma mulher que frequentava a igreja assiduamente ou que servia a Deus, ela foi um exemplo para mim, para minha irmã, para minha família, de alguém que conversava com Deus diariamente. Ela tinha esse hábito. E nós? Será que nós estamos tendo esse hábito? Né, de estar com Deus em todo o tempo, né, nesse texto aqui do irmão Lawrence, né, ele fala que precisa ser, nós temos que ter alegria em encontrar com o Senhor, fazer disso um hábito diário, conversar com Ele o tempo todo.
É você estar lá no seu trabalho, né, e conversando com Deus. É você estar, né, no banheiro, muitas vezes, e conversando com Deus. Né, tomando um banho ali, conversando com Deus. Fazendo outras coisas, conversando com Deus. O tempo todo. Ah, mas aí é falta de respeito, pastor. Eu vou estar no banheiro, vou estar conversando com Deus. A Bíblia fala que é orar sem cessar. É conversar com Deus em todo o tempo. Todo o tempo você ter esse momento, né? De ali falar, de conversar com o Senhor, de estar ali no seu ambiente de trabalho e conversando com Deus, arrumando uma casa e conversando com Deus, né? Fazendo uma comida e conversando com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos desenvolver esses hábitos de ter a presença de Deus diariamente, em todo o tempo do nosso dia, né? Estar ali com Ele. Então, para viver uma vida segundo o coração de Deus, desenvolva a prática devocional diária. Uma das formas de conversar com Deus é nos nossos momentos de devoção, né? O momento em que você vai ali fazer o seu devocional. Salmos 1, versículo 2. Vamos ler o que é que ele diz? Vamos abrir lá? Salmos, capítulo 1, versículo 2. Desenvolva uma vida de devocional diário. Salmos 1, 2 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Que hora que está falando para meditar na Bíblia? Só de dia? De dia e de noite. O dia vai de meia-noite às 6, às 18, e à noite, né, tem uma da madrugada aí, né? Está falando que é 24 horas, né? Tem uma música da Estela, né? Sempre tem que ter uma música, né, Ivanete? Você coloca lá na caixinha. A música da Estela fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. E é esse versículo aqui: o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite, meditando na palavra do Senhor. Eu não vou fazer mais nada da vida, eu vou só ler a Bíblia agora, meditar na lei do Senhor. Não é isso que o salmista está falando para nós. Ele está falando para que nós possamos separar um tempo diário para a oração. A nossa vida, né, principalmente nos dias atuais, tem sido uma vida tão corrida, a gente faz tantas coisas, e às vezes a gente se esquece daquilo que é mais importante. O mais importante é a presença de Deus. O mais importante é buscar a presença do Senhor. Então, separar um tempo diário para a oração, para a leitura devocional da palavra de Deus e para a reflexão, né? É você separar um tempo do seu dia. Não sei quanto tempo que é. E eu e o pastor já batemos tanto nessa tecla, que talvez vocês já estejam até cansados de ouvir sobre isso. Mas nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, diário. Não é só vir à igreja, estar na igreja e aqui ouvir uma palavra e ir embora para a sua casa. É todos os dias, né, nós termos esse tempo devocional com o Senhor, esse tempo com Deus, separar um tempo, que seja 15 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora, de acordo com o tempo que você tiver. Mas separar esse tempo de oração, leitura da palavra e reflexão. No grupo da Rede de Mulheres, né, nós estamos começamos dia 1º de fevereiro, né, a reflexão dos 3 minutos de sabedoria para as mulheres. Hoje, inclusive, eu ainda não coloquei lá, mas eu espero que vocês tenham lido lá no livrinho de vocês. Ainda vou colocar hoje, tá? E amanhã, volto de novo de manhã colocando, tá? E no nosso grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, todos os dias o pastor também tem colocado lá uma palavra devocional, né? É só você clicar e ouvir, para que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco logo pela manhã. O irmão Eli já tem alguns anos que faz isso, né? E coloca lá no grupo da igreja também um devocional. E já teve testemunhos, né, de pessoas aqui da igreja que falaram que eram edificados e abençoados. Acho que foi até a Lucelena que comentou, por aquelas palavras que o irmão Eli colocava ali todos os dias. E agora o pastor também está colocando. Então, nós, né, como pastores, nós estamos dando para vocês essas ferramentas. E mesmo se nós não dessemos essas ferramentas de devocional no grupo da igreja ou no grupo da Rede de Mulheres, todos nós temos um material. Nós temos aqui a palavra de Deus, né, que é a nossa regra de fé e prática, e é nela que nós meditamos.
O salmista falou, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na leitura da Bíblia, em ler a palavra do Senhor. A gente também coloca lá, né, o texto que é para ler no dia, né, está lá no grupo todos os dias, para que nós possamos ler a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Oração, Bíblia, né, estar ali lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, isso é importante para nós, e isso dá vigor para que nós possamos viver. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu não sei se foi no grupo da igreja que eu vi hoje, acho que foi no grupo da igreja. Uma pessoa abastecendo, foi, né? Acho que foi. Tipo uma ovelhinha lá e uma abastecendo, né? Só que a máquina lá, eu não sei o nome, como é que chama aquele negócio que põe a gasolina, gente? A bomba. A bomba da gasolina era a Bíblia. E aí, ligada lá na ovelhinha, e ela estava bem gordinha, né? Eu acho que foi no grupo da igreja que eu vi essa imagem hoje. Né? Nós precisamos ficar assim, bem gordinhos da palavra do Senhor, sempre encher o tanque com a palavra de Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos ter vigor para viver, alegria de viver na presença do Senhor. Né? Nós não podemos perder isso. Davi, em certa ocasião, ele falou lá no Salmo, Senhor, me dê de volta, né? Não é com essas palavras, mas ele fala, coloque em mim novamente, Senhor, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença do Senhor. Nós não podemos perder isso, a alegria de estar na presença de Deus. E isso a gente vai desenvolvendo dia a dia, todos os dias. É separando tempo para nos alimentar espiritualmente, né? Para ouvir a voz de Deus, para abrir o nosso coração para Ele e para curtir a presença do Senhor. A gente curte tanta coisa, né? A gente curte uma comida gostosa, a gente curte uma Coca-Cola geladinha, um suco bem gostoso, uma sobremesa gostosa. A gente curte ouvir uma música. Cairo curte correr. O iogurte da Vera, Jaracatiá, né? Que delícia, onde a gente vai, a gente faz propaganda e o povo manda levar. Toda vez que a gente vai para algum lugar, a gente leva um carregamento de Jaracatiá, né? O cara não tem prazer em correr, né? Então, ele curte correr. Eu canso só de ver Cairo correr, só de ver os stories dele eu já cansei. Então, cada um de nós tem um prazer em alguma coisa, nós gostamos de alguma coisa. Mas, além da nossa preferência pessoal, além daquilo que nós gostamos ou desgostamos de fazer, nós precisamos curtir estar na presença de Deus. Nós precisamos desejar estar na presença do Senhor. Desejar que o dia amanheça, né, para que dê a hora ou o tempo, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, não sei. Qual que é o momento que você separa para estar com Deus. Mas para que você possa sentar ali, né, e parar e ler a Bíblia. Né? Lá no nosso passeio agora dessa semana, o meu povo, o meu pessoal, estava me zoando. Que eu fui para a piscina e eu levei tesoura, cola, papel, figurinha para recortar, para colar, para fazer o devocional. Eu sentava lá na beira, lá perto da piscina, na mesinha, colocava a Bíblia, fazia o devocional e colocava meus desenhos lá, né, que eu gosto de fazer, o devocional criativo, e fazia ali. Né, eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em pegar um papel com uma figura, né? Obrigado, Kelly. Kelly tem imprimido aí para mim umas figuras, né? Uns desenhos. Eu tenho prazer em ler a Bíblia e colocar um desenho que tem a ver, né? E colocar ali e viver aquilo ali, né? Esse é um prazer que eu tenho. Eu curto isso. E nós precisamos curtir, estar na presença do Senhor. Talvez você não curte nada disso, mas você lê a Bíblia, você para e pensa naquilo que você está lendo. É isso que o salmista está falando quando ele fala dia e noite. É você ler, pensar no que você leu, meditar, né? Deixar aquele pensamento, aquele texto, aquele versículo, descer para o seu coração para que ele encontre lugar ali. Né? Leu de manhã, mas de noite você ainda está lembrando daquilo que você leu. Durante o dia, você está conversando com Deus e está falando para Ele, Senhor, aquele texto é muito lindo, aquele texto é muito interessante. Senhor, o Senhor pegou pesado hoje, que texto forte. É sobre isso, é sobre estar na presença do Senhor todos os dias. E essa prática, esse hábito, nos ajuda a aumentar a nossa sensibilidade espiritual e nos dá sabedoria e discernimento espiritual para tomarmos boas decisões.
Todos os dias nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E quando as nossas decisões se encaixam com o plano que Deus tem para nós, tudo vai bem, tudo dá certo, tudo se encaminha. Mas eu só tenho sensibilidade para encaixar a minha vida na vida que Deus planejou para mim quando eu tenho tempo para estar com Ele. Nós temos 24 horas num dia. Nós não podemos separar um tempinho para estar com Deus? Será que nós não podemos acordar um pouquinho antes ou dormir um pouquinho depois para que nós possamos desenvolver a maturidade cristã, para que nós possamos crescer cada dia mais? A gente só cresce espiritualmente conhecendo a palavra de Deus, relacionando com o Senhor, orando, falando com Ele. Nós temos que desenvolver o hábito do devocional. E isso é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, e a gente tem visto as igrejas amigas, né? Os pastores amigos nossos batendo nessa mesma tecla, falando sobre as mesmas coisas. Então Deus, Ele está querendo despertar o seu povo para o devocional, para que você se volte para Deus, para que você leia a Bíblia, para que você medite na palavra do Senhor, para que você viva um tempo separado de comunhão com Ele. O Salmo 119, versículo 130, diz que a explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Quer ter experiência? Então, leia a palavra. A explicação das palavras de Deus é que dá luz ao nosso entendimento. É que nos ensina o modo de viver conforme a vontade de Deus. Então, nós precisamos disso. Outro texto também, em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu te disse são Espírito e vida. As palavras que Ele nos disse estão aqui. São essas aqui. A Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor que o Senhor escreveu para nós. E nós precisamos fazer uso dessa palavra no nosso viver diário. Então, além de ter uma vida devocional, para viver segundo a vontade de Deus, tem alguém para prestar contas. Como assim, pastora? Tem alguém para me prestar contas. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Está falando aqui, né, para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Alguns já vieram da religião que se confessava o pecado para um homem, e esse homem, então, te dava uma penitência, você fazia as orações e você estava livre. Pronto, acabou, estou livre. Estou liberto do pecado. Não é isso que o texto está falando aqui. Vamos prestar atenção. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Alguns tipos de pecados na nossa vida, eles não precisam só de perdão, eles também precisam de cura. Em alguns momentos, nós vemos Jesus curando algumas pessoas, e Ele curava, e Ele falava: a tua fé te salvou. Né? Além de cura, além de perdão, aquela pessoa também precisava de cura. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Se fosse assim, Deus tinha deixado só Adão na terra. Mas Ele criou Eva e depois veio toda a linhagem até chegar a nós. Então, nós não fomos criados para andarmos sozinhos. Relacionamentos saudáveis nos ajudam a crescer em nosso relacionamento com Deus. Nós temos que andar com pessoas mais maduras na fé, para que possam nos ajudar a aprender com os erros e acertos já vividos. Tem uma música também que fala: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mas nós também podemos aprender com o erro do outro. Além de aprender com os nossos, nós podemos aprender com o erro do outro. O outro errou, não vou mais passar por aquele caminho que ali tem um buraco. Não vou cair no mesmo erro que fulano caiu. Nós podemos aprender com os nossos erros, mas nós também podemos aprender com os erros dos outros para não cometer os mesmos erros. E nós precisamos andar com pessoas que sejam mais maduras do que nós na fé, ou que estejam ali no mesmo nível de maturidade, para que possamos compartilhar, para que possamos nos ajudar um ao outro.
Né? Às vezes se usa um versículo da Bíblia que fala assim, um ao outro se ajudou, e ao companheiro, né, disse lá, então fala para ficar junto. Às vezes se usa muito para falar sobre casamento, mas é você ter alguém onde que você possa confiar. Uma pessoa madura na fé, que realmente possa te auxiliar, te orientar. Né? Gente, nós somos humanos, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos de ajuda. Nós não somos uma ilha, nós não somos, né, super-heróis. Aqui não tem nenhum Superman, nenhuma Mulher Maravilha. Não tem ninguém aqui que seja autossuficiente, que não precise de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. A gente precisa ter alguém na nossa vida, né, que possa nos ajudar a pensar melhor, que possa nos incentivar a buscar mais a Deus, né, antes de tomar as decisões. Alguém que a gente possa bater um papo e conversar e falar assim, fulano, me ajuda em oração, eu estou passando por essa dificuldade. Alguém que você confie. Nós precisamos ter pessoas que possam estar ali junto conosco, nos ajudando a crescer na nossa fé, nos ajudando a cada dia mais subir de nível na nossa fé. Não ter pessoas ao nosso lado que a gente vai lá pedir oração ou falar alguma coisa e fala, vixe, vai dar tudo errado, tá certo isso aí não. Ih, você vai compartilhar um sonho e ele fala assim, sei não, viu? Nós temos que ter pessoas no nosso lado que vão nos jogar para cima e não que vai empurrar mais fundo no buraco. Nós temos que ter pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para nos auxiliar. Um ponto importante também é ter alguém que nos acompanhe e nos ajude a crescer no relacionamento com Deus, na vivência diária da vida cristã. Né? Aqui no grupo da Rede Mulheres, a gente está sempre tentando movimentar de alguma forma para isso, para que a gente possa juntas estar, né, crescendo. Quando nós fizemos a campanha, né, do propósito, né, os dias do propósito lá, os 41 dias, né, a Michele mesmo comentou, né, que foi tão bom que ela não perdia um dia, né, que estava ali, que conseguiu adquirir um hábito. Né, conseguiu ali permanecer firme em todos os dias. E aí a gente começou agora esse dos 3 minutos de sabedoria para as mulheres, é para que você também continue. É para que você adquira um hábito. Eu não sei que hora que você lê, mas independente da hora do dia, nós precisamos ter esse tempo. E ter alguém para nos incentivar. Vamos lá, já leu hoje? Né? De vez em quando, no final do dia, eu coloco lá, já leu hoje? Poucas respondem. Não me deixe falando sozinha, mulheres. Misericórdia. Eu vejo lá que um tanto vê e 3 responde. Que a gente vê quem viu, né? Dá para ver quem viu. Aí vê, mas não fala nada. Assim é no grupo da Rejuc. Coloquei lá, coloquei um trem na cara, pintei, fiz lá. Fiz um videozinho para as crianças. Ninguém falou nada. Falei, misericórdia. Em vez de eu estar lá na piscina, nadando, me divertindo, eu estava gravando vídeo para as crianças. E as crianças viram? Não sei. As mães viram. Alguém falou nada? Não, ninguém. Eu espero que tenha visto. Eu espero que tenha mostrado para as crianças. Né? Mas a gente precisa ter alguém perto de nós para nos ajudar na nossa vida cristã. Para nos fazer crescer. Né? Salmo 32, versículo 3, Davi disse assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu escondia os meus pecados, os meus ossos, né, se enfraqueceram. Tem uma versão que fala assim. A gente precisa, né, alguns pecados, como eu comecei a dizer no início desse tópico, alguns pecados a gente precisa sim confessar para alguém, para que haja cura. E esses pecados são pecados que são recorrentes na nossa vida. Por exemplo, a gente conta uma mentira, né? E aí a gente fala, ixi, misericórdia, Senhor, me perdoa, se arrepende e tal e coisa, pede perdão para Deus. Na verdade, sente um remorso, pede perdão para Deus. Passa uma semana, outra mentira. Depois passa outra mentira. São pecados que são recorrentes. Você peca, fica num ciclo vicioso, né? Como se Deus tivesse a obrigação de te perdoar, né? Sendo que você só está sentindo remorso, não está sentindo tristeza realmente pelo pecado. E, às vezes, para esse pecado específico, eu estou falando sobre mentira, mas pode ser qualquer tipo de pecado. É algo que você fica naquele ciclo. Peca, pede perdão, volta, peca, pede perdão, volta, peca, pede perdão. Alguns tipos de pecado, você precisa ter alguém, uma pessoa de confiança, que você possa conversar com ele, olho no olho, chorar se for preciso, junto. E falar para ele, ó, eu tenho esse problema. Eu minto demais.
eu peco demais. Eu conto uma mentira atrás da outra e isso está se tornando um hábito e eu não posso mais continuar com isso. Eu já pedi perdão para Deus, mas eu volto e faço de novo. Me ajuda. Aí o outro vai falar assim, misericórdia, o que eu vou fazer com você? Ore junto. Se ele está te pedindo ajuda, é porque você é alguém de confiança, você vai orar com ele. E toda semana você vai dar uma cutucadinha nele. Irmão, e aí? Como foi essa semana? Ele vai parar de pecar de vergonha de você. Ele tinha que ter vergonha de Deus, na verdade. Mas você vai ser alguém que vai estar lá junto com ele, ajudando ele. Olha, cuidado, presta atenção essa semana. Cuidado com o que você fala. Você vai ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. É isso que Tiago está falando ali. Alguns pecados, né, precisam ser confessados uns aos outros para que haja cura. Tem gente que precisa ser curado no mentirismo, né? Ou em outro tipo de pecado, se tem a mentira, mas precisa de cura. E quando há cura, aí ele não faz mais. Isso já aconteceu, né? Eu já tive pessoas, né, que eu orientei dessa forma, e a pessoa veio até mim, confessou, falou, e eu fiz uma oração junto com essa pessoa, fiz ela repetir uma oração, e toda semana eu estava lá, cutucando ela. E aí, como foi essa semana? Conseguiu? E aí, né, sempre ajudando ali, para que essa pessoa pudesse vencer. E ela venceu. Né? Nós precisamos uns dos outros nesse sentido. Então, né, Provérbios 27, 17 também fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Um precisa estar perto do outro, para que possa ajudar uns aos outros. Amém? Para viver segundo a vontade de Deus, além do devocional, além, né, de ter alguém para estar junto com você, faça votos e jejuns. Né? Tem quanto tempo que você não faz um jejum? Esses dias, na semana de oração do mês de janeiro, né, o pastor falou sobre isso, e vocês viram aqui nos avisos, ele vai trazer orientação no final do culto, para que nós possamos, né, fazer jejuns na nossa semana de oração, voltar a fazer, porque antes a gente fazia, né? Tem gente que ainda continua com esse hábito, mas tem gente que nem lembra quanto que foi que fez um jejum espiritual. Não estou falando de jejum para fazer exame de sangue, não, né? É jejum espiritual. Tem muita gente, tem gente que tem tempo, ou tem gente que nem nunca fez. Nós precisamos ter essa prática, esse hábito de fazer votos com Deus, de fazer jejuns. Né? Jó, capítulo 22, versículo 27. Vamos abrir esse texto? Jó 22, 27. Jó 22, 27. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Na outra versão que eu vou ler aqui, fala assim, a ele orará, e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Como que nós vamos fazer um voto com Deus, né? É você fazer um compromisso com Deus. Um voto é um compromisso que você faz com Deus. Com tempo determinado, né? Vou ficar um mês sem assistir televisão. Um mês sem rede social, um mês, sei lá, o tempo que for, e determina aquilo que vai fazer falta, né, para você, aquilo que você está ali mais apegado, vai fazer falta. E você usa aquele tempo que você estaria fazendo outras coisas para estar com Deus. Né? O jejum, o voto, não muda Deus. Ele continua sendo o mesmo. O seu jejum, o seu voto, não vai mudar a Deus, mas o jejum vai transformar você, vai sensibilizar o seu coração para com Deus. Então, o jejum é um ato de nos livrar da saciedade para ajustar os nossos sentidos. Às vezes, Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta, espiritualmente falando, e de vez em quando Ele lança a glória dEle sobre nós. Gente, coisas fantásticas acontecem quando nós jejuamos. Quando nós fazemos jejuns, fazemos votos com Deus, né, Ele faz grandes coisas, né, no nosso meio. Ele derrama bênçãos sobre as nossas vidas. E não precisa ser um jejum coletivo, como nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer a partir de amanhã, né, o pastor vai estar orientando. Nós vamos fazer uma semana de jejum, mas nós podemos fazer isso outras vezes, né? Outros dias da semana, outras semanas no mês, né? Nós precisamos fazer votos espirituais. Um teólogo chamado Tozer, ele disse assim, meu conselho nessa questão de jejuns e votos é que se você está realmente preocupado com seu avanço espiritual,
a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, proste-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente. Mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar o seu coração com os vastos poderes que lhe fluem do trono onde Cristo está sentado à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz, quero ser livre, eu não quero ter qualquer voto sobre mim, não creio nisso. Isso é legalismo. Nós precisamos, sim, ter compromissos com Deus. E quando fazemos um compromisso com Deus, nós temos que ir até o fim. Se você determinou que é um mês, uma semana, 1 ano, 2 anos, sei lá, quanto tempo for que você determinar, você precisa cumprir. Senão é voto de tolo, né? Aquele que faz, mas não cumpre. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, nós precisamos cumprir esse compromisso. Um jejum, por exemplo, eu não vou ficar sem tomar café. Chega na casa de alguém, está distraída, tomou o café. Lembrei que eu estava de jejum, e agora? Pede perdão, começa de novo. Se conserta com Deus, Senhor, eu não consegui, eu bebi o café, eu comi tal coisa, me perdoa, Senhor, eu vou começar de novo. Mas não é começar dali para frente, é 1 semana sem café. Aí chega na quarta-feira, aí você toma o café. Aí fala assim, só falta quinta, sexta, sábado, domingo. Não, começou de novo. 1 semana, quarta a quarta agora. Né? A gente não pode também, eu combinei com Deus que era 1 semana, eu quebrei, então vou começar de novo. Né? A gente tem que ter esses hábitos, né? Você precisa se organizar para realizar um voto, para realizar um jejum. Algumas dicas. Estabeleça o propósito. Para que eu vou fazer um voto? Para que eu vou fazer esse jejum? Qual é o motivo de eu fazer esse jejum? É para a minha vida espiritual? É para a saúde de alguém? É para a conversão de fulano? É para isso? É para aquilo? Em que sentido? É para qual propósito que você está fazendo ali aquele jejum ou aquele voto? Defina o tipo de voto. Qual vai ser o voto que você vai fazer com Deus? Qual vai ser o compromisso que você vai fazer com Deus? Vai ser tantos dias sem isso, no caso de jejum, vai ser 1 ano sem refrigerante, vai ser 1 ano sem chocolate, vai ser 1 ano sem café, 1 semana, 3 dias, sei lá, o tempo você vai determinar. Avise seus familiares antes de começar, né? Porque senão o marido não fala com a esposa que está fazendo o jejum de café. Aí a mulher vai lá e prepara aquela mesona de café, né? Faz café, e o cheiro do café, e o homem vai passar apertado, porque tem café, né? Avise as pessoas que estão ao seu redor, essa semana eu vou estar de jejum, não vou estar comendo isso nem aquilo, né? É lógico que pode acontecer, na sua casa não vai acontecer se todo mundo estiver ciente, mas às vezes vai visitar fulano, chega lá no fulano, tem aquilo que você não pode comer. Você vai comer, ou você vai comer para agradar fulano, ou você tem um compromisso com Deus e vai agradar a Deus? Né? A gente tem que prestar atenção. Faça uma oração iniciando, converse com Deus, fala, Senhor, vou fazer esse jejum, vou fazer esse voto com o Senhor, por isso, para isso, para isso. Eu sei que o jejum não muda o Senhor, mas que eu posso estar sensível para ouvir a sua voz, para ouvir a sua direção, naquilo que o Senhor tem para mim. Né? E principalmente, não desista do jejum, não desista do voto. Cumpra, vá até o fim. Se foi uma coisa muito difícil, você fala assim, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Fez, está feito. Tem que fazer até o fim, né? Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Aí começou a fazer um voto e sem tomar refrigerante. Aí fez 1 mês, conseguiu, beleza, glória a Deus. Aí completou 1 mês e falou assim, agora eu não vou tomar mais suco também não. Aí não toma nem refrigerante, nem suco, vou tomar só água. Aí depois vai lá e fala para Deus assim, agora eu não vou tomar mais água. Misericórdia. Está errado, né? Não vai fazendo voto em cima de voto, e voto também que vai comprometer a sua saúde, né? Também tem que ter esse cuidado, tá? Tem pessoas que não podem fazer jejuns prolongados, né? Pessoas que têm diabetes, por exemplo, tem a questão da glicose, não pode fazer muitas coisas, ficar muito tempo sem comer, né? A gente tem que também respeitar o nosso corpo, né? A gente também não pode sair também e falar assim, eu vou fazer agora um jejum de 24 horas, sem comer nem beber. Você consegue? Você já fez isso alguma vez na vida? Não. Então, começa com 6 horas, 12 horas, 18 horas, até você conseguir fazer as 24, mas não vai fazer de uma vez, porque você vai passar mal, né? Nunca deixe de incluir, né, períodos intencionais de oração nesse tempo de voto.
Porque não é só ficar sem comer, né? Não é só ficar sem alguma coisa que você determinou. Tem que ter oração. Você precisa determinar tempos de oração dentro ali, né, do seu voto, dentro do seu jejum. Tem que ter oração incluída. Senão, né, na primeira igreja que nós pastoreamos, né, tinha um moço que se converteu lá, nós batizamos ele. E hoje ele ainda é crente, né? Isso já tem uns 25, 30, quase 30 anos. E hoje ele é crente ainda, ele é presbítero numa igreja assembleia, lá na cidade ainda. Se eu não me engano, é na mesma cidade ainda. E ele falava para nós assim, tem que fazer, tem que orar também, né, pastor? Senão não é jejum, é rejume. Né? Ele falava desse jeito com a gente, né? Senão não é só ficou sem comer alguma coisa, não adiantou nada. Não orou, não fez um tempo de oração, só deixou de comer algum alimento. Então, devocional, procure alguém para estar com você, faça votos e jejuns, seja fiel, dizimista e ofertante generoso. Malaquias 3, 8 a 11, já conhecem também, às vezes até de cor. Como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Todo mundo conhece ali o texto de Malaquias 3, do 8 ao 11, onde o Senhor fala, né, que as pessoas estavam roubando. Em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Aí fala todo o texto lá. Na lei da semeadura, só é possível colher exatamente a semente plantada. Né? Não posso plantar milho e esperar colher soja no lugar do milho. Se eu plantei milho, eu vou colher milho. E se eu planto alguns grãos de milho, né, eu colho várias espigas. Né? Não sei aqui agora a quantidade. Mas eu planto um pouquinho e eu colho uma quantidade maior. Então, não tem como plantar milho e colher soja, nem plantar soja e querer colher milho. Então, eu colho. Se você precisa de colheita financeira, se você está precisando de din-din, então você precisa plantar o quê? Espera aí, eu acho que eu não fui clara. Você planta milho, colhe milho. Você planta soja, colhe soja. Se você precisa de dinheiro, o que você tem que plantar? Dinheiro, dízimos e ofertas. Se eu quero uma colheita financeira, então eu vou plantar no financeiro, não é? 2 Coríntios 9, 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quanto mais eu dizimo, quanto mais eu oferto, mais o Senhor acrescenta na minha vida. Mais o Senhor acrescenta para mim. Isso é uma realidade. Né? Isso é algo que quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, vive na prática. Seu dinheiro multiplica. Ah, pastor, eu ganho 500, eu vou ganhar 1.000? Não sei, pode ganhar até 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão, não sei. Mas o Senhor, Ele te ajuda de tal forma que o pouco na sua mão, ele se torna muito. Você consegue fazer, às vezes tem um que ganha 10.000 e um outro que ganha 5.000. O de 5.000 consegue fazer muitas coisas. O de 10.000 não consegue fazer nem a metade do que o 5.000 fez. Que matemática louca que é essa? O 5.000 é fiel. O 10.000 não é fiel. Então, ele não está protegido. Né? Não estou falando que quem ganha 10.000 não é protegido, não, tá, gente? Vocês estão me entendendo, né? Às vezes eu falo rápido demais, eu acho que eu vou atropelando, às vezes, meus pensamentos. Mas o que eu estou dizendo? Quando você é fiel a Deus, independente do valor que você ganha, Deus, Ele honra você, porque isso está escrito na Bíblia. E Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito na palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida, quando você dizima e oferta, Ele vai fazer, porque Ele disse. O mesmo acontece o contrário. Uma pessoa pode ganhar rios de dinheiro, mas não consegue fazer o que o outro faz, porque o dinheiro daquele outro está abençoado, está protegido. Porque ele é fiel ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar com isso. Às vezes o dinheiro está faltando, a gente não sabe por quê.
Mas eu sou fiel dizimista, eu dizimo todo mês. Está faltando alguma coisa? Não. Mas não está sobrando? Não. Por quê? Será? Quando o Senhor fala lá em que te roubamos, Ele não fala que é só nos dízimos. Ele fala dízimos e ofertas. E tem pessoas que acham que só dizimar é o suficiente. O dízimo, ele traz a proteção sobre as nossas finanças. Não falta nada. Não vai faltar nada. O Senhor vai prover, vai cuidar para que não falte nada na sua vida. Mas o extra, aquele que vai acrescentar, aquele para as mulheres comprar as brusinhas, maquiagens, as coisinhas, ele vem, a multiplicação vem com a oferta. O Senhor fala na Bíblia que Ele vai multiplicar a sementeira. E o texto de Coríntios que eu li aqui, 2 Coríntios 9:10, fala que Ele dá o pão para comer, a semente para semear. Você precisa dizimar para proteger as suas finanças e ofertar para trazer a multiplicação. O Senhor, Ele multiplica a sementeira. Então, nós precisamos aprender sobre isso e colocar em prática, não só aprender, mas praticar. Nós precisamos praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Nós precisamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Não é só dizimar, é dizimar e ofertar. Né? Tem pastores que têm medo, às vezes, de falar sobre vida financeira, né? Tem gente que nem fala. Mas a gente precisa orientar, precisa trazer orientação. Talvez tem pessoas que não saibam disso. Acham que só dizimar está bom e está certo. Está certo? Está certo? Lógico que está. E traz a proteção. A multiplicação vem com a oferta. Com aquilo que você oferta. De coração, não por obrigação, né? O texto fala sobre isso. Mas aquele que você dá com alegria. E o Senhor traz a multiplicação. Aí você vai ver que a sua sementeira vai só aumentando, né? E o Senhor vai te honrando cada vez mais. Então, desenvolva esse hábito espiritual. Dizimar e ofertar é espiritual. É um ato físico que a gente vem, pega o envelope, traz, coloca no altar, ou faz lá o Pix, né? E coloca depois no envelope, eu aviso o pastor, dizimei, ofertei. Bom que se coloque no envelope, né? Mesmo que seja por Pix. Principalmente dízimo, eu falei isso na célula um dia, mesmo que seja, não foi na célula não, foi na reunião das mulheres, né? Mesmo que, quando você dizima, mesmo que seja no Pix, coloca o envelope, tem que ter um registro. Então, faça isso, desenvolva esse hábito, essa disciplina espiritual, né? Tome posse e adquira o padrão do céu para as suas finanças. A herança de Cristo está destinada a você, as bênçãos espirituais estão destinadas a você. Dizimar e ofertar é algo que também é espiritual. Então, além de fazer o seu devocional, fazer jejuns, ter alguém para que você possa conversar, pratique dízimos e ofertas. E, por último, participe de uma igreja. Né? Seja realmente participante de uma igreja. Não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja. Né? É uma orientação que foi trazida pelo escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, estejamos juntos como igreja, não deixe de congregar. Né? Igreja, a gente não precisa ter vontade de ir, não, gente, a gente tem que ir. A gente precisa estar junto. Às vezes, nas quintas-feiras, né, tem as figurinhas que são fiéis. Toda quinta-feira está aqui. Tem gente que nunca pisou aqui numa quinta-feira, e os cultos de quinta-feira são tão bons. Né? A gente ouve assim, palavras tão assertivas no nosso coração, a nossa fé é aumentada, é tão gostoso. Venha participar também dos nossos cultos de quinta-feira, o culto fé. Né? Essa semana, no caso, não temos, porque temos a semana toda de oração, mas venha participar. A igreja é a nossa família espiritual, é o ajuntamento dos filhos de Deus. A interação mútua da comunidade cristã é essencial para a prática da vida cristã. A igreja, ela nos ajuda a desenvolver o senso de pertencimento, de fazer parte de algo muito maior. A igreja é um ambiente de encorajamento mútuo, é onde você vai estar ali em comunhão, né, uns com os outros, é onde há o desenvolvimento dos nossos dons espirituais, de serviço, de adoração, de desenvolvimento, enfim. A igreja é uma família para que nós possamos pertencer.
Atos capítulo 2, versículo 42. Isso, hoje tem ceia, né? O pastor está ali me apressando, né? Eu falei demais mesmo, pastor, já estou terminando. Atos 2, eu empolguei, né? Atos 2, 42 ao 44, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e a orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva era imprescindível para o crescimento, para cuidado mútuo, que todos estivessem juntos como igreja. Então, a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, para a gente finalizar aqui. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Amém? Então, a prática desses hábitos espirituais vai te ajudar a mudar a forma como você vê o reino e a cultura que está à sua volta. Então, que você, possa buscar adquirir esses hábitos no seu viver diário, para que você possa ter um crescimento saudável e possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém?